Então, pessoal, o nosso bolo já está assado, o nosso pandeló maravilhoso já está assado. Eu esperei algum tempo para desenformar, tem que esperar esfriar a massa, senão quebra, né? Então o pandeló já está aqui assadinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês como é que corta os discos do pandeló para a gente montar o nosso bolo delicioso, tá? Eu adiantei um aqui, né? Eu já cortei, vou mostrar para vocês. Como que a massa ficou por dentro, tão levinha, tão saborosa e tão linda a cor, tá? Como eu falei, eu já cortei para mostrar para vocês, né? Olha que linda essa massa. Super fofinha, delicada, macia, pandeló perfeito, né? Então vou colocar aqui de volta. Olha a textura, super macia mesmo, que é assim que tem que ser um bom pandeló. Tá? E eu cortei os discos com 2 dedos, tudo certinho para ficar tudo certo na hora da montagem do bolo. Então 2 dedos aqui, o disco tem 2 dedos, eu vou cortar 4, tá? Para formar aí o nosso bolo, tá? Aí quando a gente assa um pandeló, normalmente ele fica assim, a característica dele de fazer essa formação é dele, tá? Então a gente tem que deixar tudo certinho. A gente tem que tirar esse topo aqui para ficar regular, tá? Então eu vou tirar aqui o topo, só para ficar uniforme. E você faz com uma faca de serrinha, coloca a mão sobre a massa para ter esse apoio. Vai com cuidado, nivelando, né? E aí a gente tira esse excesso. Aí você verifica como é que ficou quando você tirou esse topo, tá? Aí vai arrumando, olha aí, tá? Pode ser com a faca de pão dessa aqui, pode ser menor, tá? Aí você pega a faquinha menor de serviço aqui, você faz a correção se for preciso, olha aí, ó. Acabamento, né? Deixar bacana e tal. Ah, tem uma irregularidade do forno aqui, ó. Você vai tirando, tá? Acerta tudo para ficar tudo exato, tá? Então, agora eu vou passar esse daqui para lá, vocês já viram. E tem o segundo bolo aqui, tá? Que nós vamos mostrar também como cortar esse disco. Como eu falei, é até legal, você marca, né, esses 2 dedos aqui com palitinho, olha, fica legal se você não tiver o cortador, né? Que nem sempre a gente tem o cortador de bolo, que hoje já existe, você pressiona aqui, ele corta tudo certinho. Mas olha, eu marquei os 2 dedos e agora com uma faca de pão, aonde tá marcado aqui, olha. Só que detalhe, tá? Você não vai cortar de uma vez. Você vai, marcou, olha, marca todo ele, ó. Tá marcadinho aqui, ó, pra cortar no meio. Só que com cuidado aqui, ó, você vai rodando a bailarina. É bom ter uma bailarina para auxiliar, tá? Que vai ajudar no trabalho. Eu vou fazendo essa técnica aqui sem afundar muito a faca, senão lá dentro, no meio, ele vai ficar irregular, tá? Então você vai serrando devagar, para ir sentindo que tá ficando nivelado, tá? Olha aí, devagar, sempre com a mão aqui apoiando. Fez isso, agora sim a gente começa a colocar a faca até o final de uma maneira assim bem suave, sempre com a mão apoiada. Sentiu alguma irregularidade que tá difícil assim a faca serrar, continua rodando, tá? Não corta de uma vez. Tem que ir percebendo que tá cortando ele todo no meio. E é bom sempre uma faca grande, tá? Olha, eu já percebi que lá no meio já foi cortado, então a faca ela sai aqui já com uma certa leveza, tá? E aí sim eu vou com cuidado, sempre segurando o disco, apoiando, tiro o palitinho, que agora eu já... Ó, a faca sai, tudo bem? Então agora vamos ver? Olha aqui de novo a massa. Perfeita, olha a maciez desse pandeló. Super perfumado, super leve para nós montarmos o nosso bolo, né? Você percebe aqui que em cima, né? Esse disco aqui, ele tá maiorzinho que esse aqui, então tem que ser os 2 iguais com 2 dedos de marcação, tá? Olha aqui, ó, tá? Então ele é maiorzinho, então nós vamos acertar isso também, tá? E da mesma forma que eu falei, tá? Começa a marcar, porque eu já sei que eu tenho 2 dedos aqui, eu marco primeiro,
Olha, tô marcando para tirar esse topo para ficar 2 dedos certinho. Com a faquinha menor, você marca para não danificar, tá? Então, eu tô marcando aqui a olho. Pela experiência que a gente acaba, né, nem usando o marcador aí. Mas você que não tem a prática, usa régua, marca direitinho, né? Quiser pontuar aí com palitinho, como eu falei, né? É bom porque vai ficar tudo nivelado, tudo certinho, tá? Com o tempo você ganha uma experiência, mas daí tem que ter bastante prática, né? Vamos lá? Eu marquei com a faca menor para não danificar o pandeló, tá? E na mesma forma que eu mostrei para você, com muito cuidado aqui, olha, eu não tô passando a faca de uma vez só, porque daí no meio fica, sabe assim, tipo uns buraquinhos, né, levantado, então não é perfeito. Então, olha, eu giro a bailarina com o apoio da mão, vou sentindo que a massa está sendo cortada. Senti que tá leve, a faca passa do outro lado, seguro e vou com toda a calma até o final. Olha, percebe a leveza? Tá, agora a gente vai ver. Olha que fantástico, eu tirei o topo do bolo, tá? Vamos colocar aqui no pratinho. Agora sim, olha aqui. Perfeição de pandeló, né? Cheiroso, perfumado, macio e leve, que é isso que a gente quer para nós montarmos o nosso bolo. Então eu tenho aqui os 2 desse bolo, que eram 2, mais 2 aqui. São 4 discos para mim montar o bolo, que eu vou estar mostrando para você a montagem perfeita com recheio, né, para ele ficar pronto para decoração. Então, agora aqui tudo preparado para montar o bolo, porque a gente precisa montar esse bolo, ele precisa ficar descansando, né, que eu vou mostrar para você o passo a passo, para depois decorar. Então é uma coisinha de cada vez, tá? Então eu tenho aqui a forma que eu assei o bolo, né, de alumínio, e aí você pega um plástico limpinho, novinho, qualquer plástico que você tiver, coloca dentro da forma assim, porque isso vai ajudar bastante na hora de você virar para tirar o bolo daqui, tá? Então eu tenho aqui os recheios, né, que é esse recheio aqui, mais a geleia de morango, recheio de leite ninho, geleia de morango e os discos, tudo certinho. Então a gente vai pegar o primeiro disco de pandeló, colocando aqui e olha, tenha cuidado para que o plástico ele vai, ó, afundar. Daí você, ó, aperta e puxa o plástico, né? Porque a gente quer ele para cobrir o bolo, tá? Puxa todo. Então olha aqui, eu já tenho o fundo, tá? Pressiono. Eu tenho aqui a calda base para umedecer o bolo, ó, tonalidade dela, corzinha de guaraná. Lembrando, quando for umedecer o bolo, toma cuidado para não colocar muito na beirada do bolo, aqui na borda, porque na hora de decorar pode ficar muito úmido, né? E aí vai dificultar o teu trabalho. Faz movimentos circulares, olha, respeitando ali, não ir muito na beirada para não danificar o bolo, né? Que já tá tão lindo aqui, olha. Lembrando que a gente umedece bem para ficar gostoso um bolo, né? Mas lembra, quando eu coloco uma geleia, ela tem caldo, então não exagera, não deixa faltar, mas também não exagera. Olha aí que bem, né, bem assim, moderado, né, não tá muito seco, não tá muito úmido. Agora nós vamos aplicar o recheio. A primeira camada, porque eu tenho aqui tanto o recheio de leite ninho quanto a geleia, tá? Mas eu vou colocar a geleia primeiro, tá? Sobre a base de pandeló. Olha como ela tá linda essa geleia, com um brilho fantástico. Na hora de colocar, veja a polpa do morango aqui, tenta não colocar muito a calda, tá? Vamos nivelar isso aqui para não danificar a decoração. E não tem como, geleia, principalmente de morango, não dá para colocar na manga, que não passa, né? Então vai na colher mesmo, e aí você vai espalhando, viu que tem pouquinho, coloca um pouco mais. Suficiente para ficar bem nivelado, tá? E tem colher menor também para fazer o trabalho, olha, que ajuda você, né,
a distribuir melhor, apertar melhor esse recheio. E aí é visual mesmo, você olha e fala, nossa, tá bem niveladinho, dá uma apertada se o moranguinho tiver um pouquinho maiorzinho assim, né? Que é legal, mas é nível, né? Deixar bem no nível aqui mesmo. Lembrando assim, morango, caldinha. Eu tô respeitando aqui a beirada do bolo, não coloca muito para não ficar parecendo morango ali, né? Que não é legal. Então deixa um pouquinho, é coisa bem pouca mesmo, olha. Não vai deixar de pôr o recheio, mas respeitando tudo isso aí, o bolo vai ficar perfeito, tá? Olha, apertei, não tem como. É assim mesmo, a geleia, só cuida assim, tem um lugar mais alto com a geleia, né? Abaixa. A gente tá falando de nivelar aqui um bolo, tá? Dá uma passada assim, ó, passa a colher. Aí eu tenho uma camada aqui, ó, em cima dela, do recheio de leite ninho. Você coloca numa manga, eu já coloquei aqui, né, para facilitar, mas eu já vou preencher outra aqui, né? De repente não dá certo, tem que pôr mais. Olha lá. Não tem bico de confeitar, é para ajudar mesmo na hora de pôr o recheio, tá? Corta a manga, movimentos circulares também, tá? Que daí vai ficar no nível, você vai ver a quantidade de recheio que você vai colocando. Então começa aqui, ó, pela lateral aqui, vai fazendo círculos. E a forma com que você aperta essa manga é o tanto de recheio que você está colocando. Então, controla essa pressão para você saber que o nível aqui vai ficar certinho. Noção mesmo de quantidade do creme, tá? Olha lá. O creme tá bem bom para trabalhar, cremosinho. E olha aqui, fica parecendo um caracol, né? Aí a gente só dá uma acertadinha aqui, ó. Olha, passa a colher. Se não quiser, nem precisa, porque o pandeló que vem a seguir, ele vai estabilizar isso aqui, tá? Então não se preocupa. Eu tenho aqui o segundo e eu gosto bastante também de passar aqui a calda embaixo, para deixar tudo perfeito, né? Mas não, como eu falei, não exagera. Então vamos lá. O segundo, meu segundo disco, fazendo a mesma coisa, levantando o plástico para ele ficar bem retinho, aperta mesmo, que é para nivelar, e entra com a calda. Tudo tem que estar funcionando perfeito para, na hora da decoração, você não ter problema nenhum, tá? Vamos repetir. Geleia primeiro, né? Já põe uma quantidade legal aqui, ó. Você já sabe que vai dar certinho aqui. E olha, eu dou essas batidinhas mesmo, que olha que gostoso, a caldinha do morango vai entrando no pandeló. Sem exagerar, né, para não ficar com muita umidade lá, mas olha que legal, que combinação, né, perfeito, olha. Aí eu olho, sempre vou acertando, não tem como, é dessa forma, olha que legal. Faltou aqui, é melhor, né, a gente colocando aos poucos para nivelar. Respeitando, não coloca o morango aqui muito na borda, porque ele vai, né, aparecer, vai escorrer. O morango, ele tem isso, mesmo a geleia. Olha lá. Ah, tem um alto aqui, batidinha. Colher é bom para trabalhar, olha aí que legal. E aí, o que eu faço? Creme de novo. Olha que gostoso, né? Eu vou com muita calma aqui, porque eu tenho certeza que eles vão ficar na mesma altura. Aí, acabou o recheio. Não tem problema. O recheio tá aqui. Você vai pegar a manga de confeitar. Veja bem, você pode cortar depois, tá? Pra não ficar caindo o creme aqui, tá? Então eu coloco dessa forma na minha mão. Por que a gente vira assim, olha? É para não cair o recheio fora, tá? Então vem aqui, ó. Vamos pegar o recheio. Sempre dá uma espatulada. Eu tô aqui mexendo o recheio. Ah, lembrando,
você fez o recheio. Ele fica na temperatura ambiente, mesmo assim ele vai ficar firme. Ele fica bem firme porque o ingrediente que está aqui, né, que é não leite condensado, mas o chocolate branco, ele dá essa firmeza. Então, deixa ele quietinho ali. Ah, eu vou rechear o bolo. Você vai espatulando e, se precisar, leite bem geladinho, você vai colocando aos pouquinhos, vai espatulando e ele fica assim, ó, nessa consistência aqui, maravilhosa para você trabalhar, tá? Então não se preocupe, tudo na confeitaria é a técnica, é o jeito de você pegar. Então assim, ele tá meio consistente aqui, é até ruim para você trabalhar aqui, então fica a dica aí, tá? Vamos colocar. E olha que legal, a manga assim viradinha, não tem, né, como sujar para você trabalhar. Eu já fiz o furinho aqui, mas caso você for fazer, deixa, né, para não vazar o furinho, depois você corta na hora, tá? Apertou e vamos dar continuidade aqui no nosso recheio aqui, ó, nessa forma circular. Olha que legal. Facilita tanto o trabalho da gente, olha. Olha que bacana esse visual, né? Olha aqui, tá? Bem legal. Nem preciso usar a colher, só se de repente aqui, faltou um pedacinho aqui, deixa eu corrigir, né? Isso vai ficar num nível bacana. Então eu já tenho aqui o outro disco, tá? Olha que legal, tá? Vou dar aqui, ó. Sempre, por quê? Para não ficar seco, né? Totalmente seco, tá? Sobrepõe aqui e puxando, tá? Sempre aperta. Por que que a gente faz isso em cada etapa e cada disco? Eu tô nivelando o bolo, tá? Então vamos lá. Vamos ver, tá tudo bonitinho. Continuando o trabalho, ó. Primeiro o quê? A calda. Olha lá. Aí a calda não deu, colocamos mais aqui, tá? É bacana isso aqui, olha, né? A gente fala um dosador, porque aqui você vai nos movimentos aqui, olha que bacana, ó. Cuidado com a borda aqui, a beirada. Olha que legal. Movimento circular, por que que eu falo? Porque vai ficar tudo, a quantidade de calda, você fazendo um movimento que você sabe que é circular, fica por completo, fica certinho, né, na parte do bolo. Então, não vai faltar a calda, tá? E olha que bacana. Maravilhosa. Geleia. Com esse brilho perfeito. Então, vamos com calma aqui, né? Porque a gente não quer que falta, mas também não pode ter exagero. Olha que lindo esse visual. Sempre aquela apertadinha com as costas da colher. Olha que bacana, né? Vai ficando assim, parecendo uma flor. Dou aquela leve batidinha. Tem um pedacinho maior aqui, ó. Aperta para nivelar, tá? É a hora de você deixar teu bolo perfeito. Então, é o momento, então vamos ter bastante calma para fazer esse trabalho, tá? Eu ainda faço isso, olha o carinho. Isso é carinho, tá? Vamos aqui, olha aqui agora, ó. Vou fazer esse movimento aqui em volta do morango, nosso último disco. E eu vou colocar o recheio em todo ele. Aperta a manga, pressionando da forma que você vê que tá tudo igualzinho, né? A quantidade de recheio. É bacana a gente trabalhar com a manga para ter isso aqui, ó, tá? Aqui eu coloco um pouquinho mais, de repente faltou aqui, ó, na hora, mas sempre respeitando o nível, tá? Muito bem. Aí eu dou uma olhadinha aqui e aí a gente vai só dar uma leve pressionada, tá? Porque eu tenho ainda, né, o último ali, ó, tá? Como eu quero que daí na hora que eu corto o bolo fica tudo bacana,
Quem vai fazer isso pra mim aqui, ó, é o último disco que ele vai pressionar. E aí você vai umedecer. O pandeló é tão maravilhoso que você pega na mão aqui, ó, e ele não danifica nada, tá? E aí você ajusta certinho aqui, ó. Pressionando, tá? Olhou. Ah, tá tudo certo aqui, né? Então, aí sim a gente pressiona, olha, com bastante carinho. E aí vou lembrar você. Terminei de montar meu bolo. Maravilhoso, tá recheado, né? Com calda, tudo bacana. Aí tem aqui esse recheio aqui aparecendo, que é legal. Aí eu vou colocar o plástico, como eu vou fazer agora. Veja bem, bem apertadinho. Coloco o plástico. Olha aí, em todo ele aqui, ó. E aí, o que vai acontecer agora? Eu coloco um pratinho aqui, de repente, geladeira. Eu não vou decorar esse bolo agora, porque tá tudo aqui molinho, recheia. A geladeira vai fazer um trabalho perfeito. Ela vai deixar isso bem firme, bem bacana para você trabalhar com a decoração. Então, fiz isso agora, deixo dormir na geladeira. Amanhã, aí sim, eu vou decorar o bolo, vai ficar perfeito, tá? Então eu vou dar uma organizada aqui, meu bolo vai para a geladeira, né, ficar bem firme, e nós voltamos para a decoração.